Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas a gente esclarece aí pontos importantes para você de casa que nos acompanha. Então vamos lá, mais um tema, a mais um programa. Bom, as internações devido à bronquiolite, uma doença que afeta bebês, têm aumentado no país. De acordo com uma pesquisa realizada pela farmacêutica AstraZeneca, neste ano, comparando os números de internações por bronquiolite em 2022 e 2023 em todo o Brasil, observa-se um aumento significativo em todas as faixas etárias. De modo geral, os maiores aumentos foram registrados no Nordeste, com destaque para Alagoas e Sergipe, onde houve um crescimento de 113% do período. Na região Norte, a maior alta registrada foi de 72% no Amapá. Mas por que esses casos de bronquiolite estão aumentando? O que essa doença causa e como tratá-la? A doutora Raquel Souto, que é pediatra, vai então nos explicar um pouquinho mais sobre este problema. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Renata, muito obrigada. Vamos sentar para a gente conversar, falar um pouquinho, dar esse recado para os pais, né? Para os pais, principalmente os de primeira viagem, que estão com o bebezinho em casa. Os números de internações de bronquiolite, eles aumentaram em todo o país, né, doutora? O que explica isso e o que é a bronquiolite? Então, o que acontece? Na verdade, a bronquiolite ela sempre teve um número muito alto. Só que assim, a gente está percebendo um aumento porque a gente está, querendo ou não, saindo de anos aí de Covid, de isolamento, de epidemia. Então, as crianças eram mais isoladas, então você não tinha tanto contato. Né? Porque o que acontece? A bronquiolite ela é um quadro viral, né? Que acomete os bronquíolos, enfim, e ela é passada em contato, em aglomerado, na ida ao shopping. Então, há 2, 3 anos atrás, a gente não tinha tanto essa rotina de levar as crianças. Então, na verdade, o número se mantém. Só que como a gente teve uma mudança de comportamento nos anos anteriores por conta da epidemia, a gente está achando estranho nesses 2 últimos anos terem um número tão elevado. Essa alta de internações, ela causa um problema para o sistema de saúde pública, né, doutora? Super problema, porque na verdade são todas as crianças ao mesmo tempo. E assim, não é só na rede pública, é na rede privada também. A gente vê um aumento assim enorme, porque é vírus, você não tem como controlar, né? Assim, é contato, é alguém que espirra. E assim, para um adulto é um resfriado comum, para um bebê não. E assim, e às vezes a gente acha besteira, não leve seu filho ao shopping, não receba visita. Recém-nascido não tem que receber visita. Mas às vezes a mãe fica não, porque eu quero ver. E aí transmite. E às vezes as pessoas não têm tanta noção, eu tô só gripado. Mas às vezes, tá simples, mas para o adulto tá ok, para um bebê não. E aí gera todo esse transtorno que a gente vê. Quais os sintomas, doutora, da bronquiolite? Então, a bronquiolite, ela é um desconforto respiratório. O que é o desconforto respiratório? A criança, ela fica cansada, ela fica ali com aquele quadro de dispneia. Ela pode vir com um quadro de febre baixa, uma tosse, mas assim, o sinal e o sintoma que é mais evidente é esse desconforto respiratório. É o que a gente fala que é aquela respiração de peixe fora d'água. Você vê que a criança, parece que ela tenta puxar o ar e não consegue. Então, assim, esse é o sinal e o sintoma assim, mais evidente para os pais e o que mais assusta. É aquilo que pra gente ali é uma gargantazinha que está incomodando, um corpo dolorido, mas isso para um ser pequenininho, é uma isso vai ter um peso muito maior. E assim, não é exagerando, não. É uma catástrofe, teoricamente. Porque assim, é um bebê que não tem um sistema imunológico eficiente, não tem as vacinas por conta da idade, não tem. E aí você pega um vírus que, assim, a bronquiolite, o normal, né, o mais usual é o vírus sincicial, mas tem ocasionado pela influenza, que é o da gripe. A gripe para um adulto é simples, na maioria das vezes, mas para um bebê não. Que aí pega uma criança que não tem uma imunidade eficiente, pega um bebê e aí assim, é catástrofe mesmo. Bronquiolite é um quadro assim extremamente
ruim para a criança e para a família. A gente tem ali uma faixa etária, até que idade a gente pode considerar que ela é muito mais agressiva, muito mais perigosa do que para um adulto? Primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida. Tanto que assim, eu como pediatra, quando eu recebo, ou no consultório, ou na emergência, um bebê ali de 2 meses, 3 meses, 6 meses, com um quadro de desconforto, a gente já se segura assim na cadeira porque é ruim. A gente sabe que o prognóstico é ruim, porque assim, a gente trata, mas depende muito da evolução da criança. Então assim, o primeiro ano de vida é bastante complicado, esses quadros virais sim. Pode se transformar em uma pneumonia? Então, a bronquiolite ela é causada por um vírus, né, que geralmente é o vírus sincicial, as influenças da vida. A gente tem as pneumonias que são virais. Então, assim, as mesmas causadoras da bronquiolite, ela pode também causar uma pneumonia viral. E, além disso, os quadros virais, eles predispõem aos quadros bacterianos, que são as pneumonias bacterianas. Então, assim, não é que cause propriamente dito, são complicações que podem acontecer da evolução. Os sintomas da pneumonia, eles são diferentes dos sintomas da bronquiolite? Eles são muito parecidos, Renata, muito parecidos. Só que assim, a bronquiolite geralmente é febre mais baixa, tem um desconforto respiratório, mas a pneumonia é a mesma coisa. Também tem um desconforto respiratório, só que assim, é uma febre mais alta, a criança às vezes acaba tendo um acometimento de um sistema assim geral. Você olha, a criança está mais cansada, mais prostrada, mas é uma linha muito tênue ali. Como é que vocês conseguem lidar então com essa diferença? Porque tratamento para vírus é um tipo de medicamento, tratamento para bactéria é outro tipo de tratamento, né, de medicamento. E são sintomas muito parecidos. Criança também não consegue muito manifestar o que sente. Como é que... O exame físico. E assim, é até interessante a gente falar isso, porque às vezes os pais chegam na emergência e falam, eu quero um raio-x, eu quero não sei o quê, eu quero... Mas o exame físico é predominante, a clínica é soberana, né? O que a gente fica brincando, que a clínica é soberana. Então assim, quando você vai auscultar, quando você vai ouvir a criança, é diferente para um quadro de bronquiolite, que é diferente para um quadro de pneumonia. A ausculta é diferente. Então, assim, o exame físico é diferente. Então, por isso que a gente consegue diferenciar. Porque, na verdade, a bronquiolite, ela é de bronquíolo, né? Uma inflamação ali de bronquíolo. A pneumonia não, é de um pulmão de um modo geral. Muito bem, a gente vai seguir fazendo esse alerta depois no intervalo, que é bem rapidinho. Então, você de casa, continue com a gente, porque a gente volta já já. De volta com o nosso programa, falando de qualidade de vida e de bem-estar e aproveitando, falando também sobre Plural Saúde, que traz aí uma opção em assistência médica para você de casa. Por isso a Jaqueline e a Carla estão aqui conosco para trazer esse recado. Bom dia, meninas, tudo bem? Olá, Renata, bom dia a todos. Isso mesmo, saúde e qualidade de vida, claro que a Plural Saúde vai oferecer para você e toda a sua família. Você contratando o plano com a Plural, você tem acesso a toda a rede médica Unimed. Garantimos sempre o melhor preço, custo-benefício que cabe no seu bolso. Planos a partir de R$ 175, tá? Temos planos e categorias para todas as faixas etárias de idade e todas as categorias profissionais, estudante, servidor público ativo, empresário, você que trabalha no comércio, então não tem mais desculpa. Manda uma mensagem agora no 99963-5411, faça sua cotação e confira as vantagens de contratar plano de saúde com a Plural. Carla, Deise. Bom dia. E além de todos esses benefícios que a Jaque já falou, nós contamos também com um espaço exclusivo de medicina preventiva, onde nós cuidamos da sua saúde e fazemos toda uma jornada de cuidado preventivo para quem é cliente Unimed Porto Velho, com várias atividades, oficinas e educação em saúde, sem nenhum custo adicional no plano e sem coparticipação. Então não fique de fora dessa, adquira seu plano e faça parte da maior rede do nosso estado. Bom, e seguindo aqui com o nosso programa, falando sobre bronquiolite, né? Alertando você pai, você mãe que estão aí em casa. A gente já falou aí que então os mais suscetíveis à bronquiolite são as crianças, os bebês até 1 ano, né, doutora? Essa é a faixa ali de maior risco. Essa é a faixa de maior risco e o que é pior, que assim, pegou uma vez, não pega mais. Não,
é vírus. Então, assim, pode ter várias vezes, pode ser acometido diversas vezes aí ao longo do primeiro ano. Então, assim, o primeiro ano de vida tem que ter um certo cuidado com relação às crianças, porque é bem ruim. São sintomas respiratórios. A partir de que momento devo ligar o alerta de que meu bebê precisa, então, ser levado ao hospital? Então, todos os bebês, todos, sem exceção, de menor de 6 meses, que tenham quadro de febre, que não tenham tido nenhuma vacina aí recente, precisam ser levados à emergência. Primeiro ponto. Todos, assim, sem exceção, os menores de 6 meses e que não tenham quadro de vacina. Agora, eu tô vendo que o meu filho tem... E assim, isso fora do primeiro ano, né? No primeiro ano, você está vendo que a criança está querendo respirar e não consegue, vendo aquele desconforto respiratório, que a gente chama da respiração do peixe fora d'água. Tá vendo que tá... Emergência. Não espera, não, eu vou tentar, o vizinho... Não, emergência. As crianças com desconforto respiratório, que é essa falta de ar, que é o que a gente fala que, o bebê tá cansado, é isso. Não é cansado de fadigado, é cansado de respiração, sim, emergência. Bom, e a gente vai rever agora, então, a história do bebê Moisés, que precisou ficar internado na UTI por conta da bronquiolite. Já, bebinho lindo. Esse vídeo gravado pela mãe do Moisés mostra como ele estava antes de receber o diagnóstico da bronquiolite. E isso aconteceu quando ele tinha apenas 36 dias de vida. E meu marido é professor, então, a gente estava tomando todas as medidas, não recebendo visita, bem restrito, porque eu já tinha conversado sobre isso com meu esposo, ia ser assim, até o Moisés completar os 3 meses, que é o período mais crítico. Mas meu marido voltou ao trabalho, então ele pegou gripe na escola. Justamente depois de uns 3 dias, o Moisés começou a apresentar sintomas gripais. Quais que foram? Ele começou com obstrução nasal. Muito espirro, ele espirrava bastante. Até então eu falei com a nossa pediatra e aí foi observação. Todos os dias a gente se falava como ele estava. Como eu sou médica, eu também conseguia, controlar a parte da respiração, que é o mais importante para a gente ver os sintomas de alarme. E aí no 5º dia, foi bem no dia da mulher, eu lembro, na madrugada do dia 9 para o dia 10, uma hora eu fui trocar a fraldinha dele e eu percebi que a respiração já estava bem diferente, assim, afundando a barriguinha, aí dando de ver aqui na parte das costelinhas, que faz aquela tiragem que a gente chama. E aí a frequência respiratória dele, ele respirando muito rápido. Aí eu já fiquei desesperada, Já no dia seguinte, a Mari Stephanie levou o Moisés até o hospital e, com os resultados dos exames, ele precisou ficar internado para receber o tratamento adequado. Ele ficou só esse dia internado no quarto. Foi bem ruim, assim, porque os sintomas pioraram, ele ficou mais cansado. Colocaram um monitor para ficar medindo a saturação e aí chegou até 84%, Então, de manhã, a pediatra já chegou e indicou UTI, porque ele tinha gravado, E aí, esse dia mesmo, a gente já foi para a UTI do Samar, onde ele deu entrada e, assim, foi angustiante, porque foram 7 dias lá e esses 7 dias é, assim, no limite, todos os dias. Após uma semana internado na UTI, o Moisés ganhou alta e, enfim, foi para casa. E, a partir daí, a família redobrou os cuidados com a rotina do dia a dia. E restringimos visitas, higienizando bem as mãos sempre, A gente não vai em lugar fechado, então assim, o bebê também tem que sair um pouco, passear, a gente só passeia aqui ao redor da rua ou em alguma praça que seja, o parque aberto, porque até ele completar 3 meses, ele já recebeu a vacina dos 2 meses. Quando aconteceu tudo isso, ele não tinha vacina nem dos 2 meses ainda, Então, é muito importante se atentar aos sinais, que um resfriado num bebê, infelizmente, pode complicar. E o caso, como a mãe está mencionando ali, doutora, reforça ainda mais aquela questão que a gente já vem debatendo em vários programas sobre não visitar o recém-nascido, Porque ela mencionou que o Moisés, ele não tinha as vacinas ainda completas, Não tem. Eu sei que, assim, gera uma ansiedade, você quer conhecer a criança, mas, assim, recém-nascido não é para ser visitado.
E se você tá vendo um bebê, não beija a mão do bebê, sabe? Assim, não beija, não pega. Porque assim, às vezes você espirrou, você botou a mão, você vai botar a mão do bebê, o bebê bota na boca. Isso é transmissão. Ah, é bonitinho, é lindo, mas deixa lá com a mãe. Sabe assim, não visite recém-nascido, não beije recém-nascido, não seja um inconveniente, sabe? Porque às vezes a gente que tá com o bebê no colo fica até constrangido de falar, não faz isso. Então, assim, acho que tem que partir da pessoa. A pessoa tem que ter um bom senso, sabe? Porque uma gripe num adulto é uma coisa, num bebê acontece isso. Então, assim, se é para deixar alguma mensagem aqui, o bebê recém-nascido, não precisa nem ser recém-nascido dos 30 dias, não. Bebê mesmo, não tem que estar em visita, ninguém tem que visitar, não tem que estar em aglomerado. Às vezes a gente vê em shopping bebê de 3 meses, 4 meses, não é para estar ali. Porque favorece mesmo. E fica o alerta aí, né? A mãe mostrando aí toda a preocupação, como é que foi todo esse período, então, de recuperação. E é sempre muito doloroso, tanto para a criança quanto para a mãe e para o pai. Intervalo mais uma vez, a gente volta já aqui com o nosso programa falando sobre bronquiolite, fazendo um alerta para os papais e mamães e também aí para toda a família em volta das nossas crianças, para fazer o alerta, então, da importância de vários cuidados e também dos sinais e sintomas da doença. Pausa rápida, já a gente volta. Bronquiolite, o alerta de hoje no nosso Viver Bem, então, falando sobre a doença respiratória causada por vírus e que pode aí causar a internação e levar a criança até a morte também. Então, por isso o alerta, estamos recebendo a doutora Raquel Souto, que é pediatra, falando um pouquinho mais sobre essa problemática que acontece todos os anos na rede pública e na rede particular de saúde. Doutora, esses sintomas, a doença em si, costumam durar quanto tempo? Então, depende se complicar ou não, né? Que assim, os quadros virais, eles duram de 7 a 10 dias. Mas igual o caso aí do Moisés, que ele complicou, internou. Então, isso já deve ter girado uns 30 dias. Então, assim, o quadro viral em si é de 7 a 10. Agora, o tempo, de uma certa forma, depende se vai complicar ou não. Mesmo ali, você já deu bastante recomendações a respeito de não visitar o recém-nascido e tudo mais, mas às vezes no relacionamento ali o pai ainda está trabalhando ou a criança fica com a avó, a mãe está trabalhando. Que outros cuidados a família que está em torno dessa criança deve seguir para prevenção? Existe algum método de prevenção? Tem. Assim, o primeiro é que os pais estejam com o calendário vacinal atualizado, né? Vacina da gripe, porque a bronquiolite ela é mais comum no vírus sincicial, mas também a influenza e a gente tem vacina para isso. Vacina anual, então assim, que os pais estejam vacinados. E vamos supor, vou entrar em contato com a criança, lava a mão, tira a roupa da rua. Pode ser que seja uma coisa assim mais trabalhosa? Mas assim, uma criança que venha ter um quadro de bronquiolite é um trabalho muito maior, é um desgaste muito maior. Então essas medidas pequenas, eu acho que assim, faz uma diferença muito grande, de lavar a mão, tirar a roupa da rua, ter o calendário vacinal atualizado, isso aí é bastante importante. A bronquiolite pós-recuperação, ela pode deixar sequelas? Pode. Porque assim, a bronquiolite ela é viral, geralmente tem a resolução sozinha. Mas se ela for complicada, se desenvolver um quadro de uma pneumonia, de uma criança que precisa ir para a UTI, pode complicar na UTI. Então, assim, pode gerar N causas, assim, e pode ter sequela, sim. E essa é a nossa grande preocupação. Por isso que a gente martela tanto ali no início. Não sai, lava a mão, para não ter esses quadros mais complicados da bronquiolite. É direto para a emergência que eu vou levar o meu bebê quando ele está com os sintomas? Eu vou ali tentar agendar uma consulta com o meu pediatra. A gente sabe que às vezes a agenda é um pouco mais difícil, porque também tem a questão de muitas vezes não levar o bebê para as emergências para não adquirir outro vírus. E aí, doutora? A gente tem essa preocupação. Divisão? Então, assim, se você conseguir marcar com o pediatra num período do dia, né, ou entrar em contato, passar o caso. Eu sei que essa não é uma realidade de muita gente, porque pediatra às vezes é difícil. E assim, a gente tem o pediatra do consultório, a gente tem o pediatra da emergência. Então, por isso que assim, a gente sempre explica o que eu faço, o que eu tenho que fazer para levar a criança na emergência. Então,
desconforto respiratório. Se eu tenho uma criança com desconforto respiratório, eu não tenho que levar no consultório, eu tenho que levar na emergência. Não tem jeito. Não sei se ali na foto ali do Moisés dá para ver bastante, né? Até o que a mãe falou assim, da tiragem, que é quando afunda ali na costela. Aquilo ali não é consultório, aquilo ali é emergência. Porque pode ser o melhor pediatra do mundo, mas o consultório ele não tem recurso para tratar. Então, assim, ali é emergência. Na emergência, quais serão os recursos de tratamento diferenciados ali para essa assistência, doutora? Por que normalmente a criança ela fica internada? Então, na verdade, a bronquiolite ela é tratada com medida de suporte. A gente ainda tem um outro problema, porque assim, o vírus, normalmente, a gente tem uma mega controvérsia aí na literatura, porque não tem muita coisa a fazer. O que a gente trata? Trata o que vem. Se tem febre, trata a febre. Se está com desconforto respiratório, ofereça oxigênio. Então, assim, é medidas de suporte. Aí, conforme vai ali complicando e a gente vai tratando as complicações. Então, assim, o porquê que eu preciso, eu não posso levar uma criança no consultório e eu devo levar à emergência, são essas medidas de suporte. No consultório eu não tenho um balão de oxigênio, eu não tenho ali outras medicações que eu tenho na emergência. Existem tratamentos para bronquiolite onde é possível acompanhar essa criança em casa? Medicamentoso? Sim, porque assim, um exemplo, tem gravidades, né? Se a criança às vezes é um bebê mais velho, um bebê assim de 9 meses, 10 meses, eu tô ali, eu consigo acompanhar essa criança diariamente, eu tenho acesso à família, eu sei que a família é uma família que vai me reportar, eu consigo, dependendo ali do desconforto respiratório, deixar essa criança em casa. Se não é toda bronquiolite que vai para uma internação, não. Mas assim, é toda bronquiolite que precisa de ser avaliada pelo pediatra para dizer o que você vai fazer, se você vai para casa, se você vai internar, onde você vai internar, se você vai na enfermaria. Às vezes as crianças ficam um dia internadas e depois elas são liberadas. Então, assim, tudo é um contexto, não tem nada muito amarrado, assim, sabe? Se a criança vem assim, depende muito do caso e é por isso que precisa ser avaliado. No calendário vacinal da criança, tem alguma vacina meses mais à frente de idade que previna a bronquiolite? Então, se a gente pensar que a bronquiolite ela também é causada pela influenza, é a vacina da gripe. E eu acho curioso que assim, muitos pais eles não dão. E a vacina da gripe ela é dos 6 meses, ela é do calendário básico. Então, assim, eu já previno, né? Eu já consigo diminuir. Só que a gente não pode esquecer que não é porque eu tive uma vez ou não é porque eu fiz a vacina uma vez que eu não posso ter das outras vezes. Porque é vírus está sempre em constante modificação. Então, eu preciso fazer a vacina anualmente. Tem campanha? Leva. Vai lá, faça. Porque isso é uma forma que a gente consegue diminuir. Não prevenir 100%, porque não tem. Mas é mais uma forma que a gente tem aí de demonstrar a importância de manter o calendário vacinal das crianças sempre atualizado, né? O calendário vacinal das crianças e o nosso. Que às vezes a gente esquece o da gente também, né? E assim, a gente precisa, teve campanha, vai lá e faça. Se você tem bebê, faça a vacina, porque isso é extremamente importante. As vacinas estão aí para isso. As vacinas, aí às vezes as pessoas falam assim, mas eu tomei a vacina da gripe, mas eu tive gripe. Mas a vacina, ela é para prevenir os quadros graves, os quadros que te levam a uma internação, os quadros que levam à UTI. Muito bem, a gente quer agradecer aqui sua participação mais uma vez. Doutora, quer deixar um recadinho, então, breve para o nosso telespectador? Eu quero, assim, que não visitem recém-nascido. Se for para deixar um aviso, é que o recém-nascido não precisa receber visita. Recebe uma foto, manda um presente, espera ficar um pouquinho maior e visita. Obrigada mais uma vez, viu? E agradecer também você de casa que sempre está aqui conosco na tela da SIC TV. Ótimo final de semana, aproveite bem. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.